Fala aí pessoal, beleza? Irã Macedo do canal Aquariologia. Bom, hoje o assunto é um assunto que eu estava pesquisando, estava vendo de outros canais no YouTube, né? Alguns outros canais que eu acompanho, inclusive, sobre aquários e que faz referência à montagem do canister, tá? Eu vou falar basicamente do meu canister, porque ele funciona dessa forma. E vi também que alguns modelos da Ropar e da Gebo também são montados dessa forma. Não quer dizer que todos os canisters, todos os filtros, por ser canister, são montados da mesma forma. Pode ser que um ou outro modelo ou um ou outro fabricante tenha uma linha de montagem, uma forma de trabalhar do seu filtro diferente, tá? Então, assim, antes de você pensar que o que eu estou dizendo vale para todos os filtros canister existentes no mundo, não é bem por aí. Leia o manual, dá uma lida no manual, nada melhor do que o próprio manual do equipamento para te dizer como que ele funciona corretamente, tá? Mas vi alguns erros nesses canais. Erro eu acho errado, não quer dizer que o que eu digo seja verdade, eu não sou dono da verdade, mas tenho um entendimento, né? Eu tenho um entendimento daquele assunto, de como funciona o canister, de qual é a melhor forma, por que está errado, né? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, a montagem do canister. Como praticamente para todos os filtros, né? Seguem a mesma linha de montagem, tá? Bom, vamos começar com o meu canister, tá? Essa caixa aqui. Ele está dentro do aquário, o aquário está funcionando, eu não vou tirar o canister de lá e desmontar o canister para vocês, porque eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Eu desmonto, eu tenho um vídeo que eu mostro como limpar o canister e eu desmonto eu abro o canister e tiro todas as gavetas falando sobre cada uma. Então, se você tiver dúvida aí sobre essas gavetas, sobre o que eu uso dentro do meu canister e as montagens que eu faço, a montagem que eu faço, dá uma olhada nesse outro vídeo aí, tá? Bom, o que acontece? Esse canister que eu estou usando, ele tem 4 gavetas, tá? Vou mostrando aqui a foto das gavetas para vocês, beleza? São quatro gavetas e uma tampa, né? Então são 4 compartimentos para você colocar mídia, perlon, carvão, purigem ou qualquer tipo de elemento vaporizante. O que eu vi que o pessoal comete de falha, de erro, tá? Eles entendem o canister montado dessa forma. Aqui está o canister, está o copo, esse aqui é o cabeçote, né? Aqui as bandejas. Você pega cada bandeja dessa e coloca dentro desse copo, né? Você pega uma bandeja, coloca a segunda, a terceira, a quarta e a tampa por cima e fecha com o cabeçote. O que eu vejo o pessoal cometer de falha? Qual é o erro básico que as pessoas cometem? Não são todas, né? Por incrível que pareça, a maior parte entende isso bem, mas eu vi dono de canal de aquarismo fazendo errado e falando que não estava errado, e não reconheceu o erro. As pessoas tentaram explicar, ele falou que não, era do jeito dele. Ok, eu respeito, o aquário é dele, ele faz o que ele quiser com o aquário dele. Existe uma frase no mundo do aquarismo que diz que nós somos os senhores dos nossos aquários. Eu sou o senhor do meu aquário, eu faço com o meu aquário o que eu quiser. Ok. Se você está fazendo de uma forma que não é a mais correta, mas funciona para você, ok. Mas tem um método mais fácil ou mais eficaz, mais eficiente para se usar. Por que não usar o método mais eficiente? Isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouquinho, tá? A gente aprende por repetição. Uma coisa que eu digo sempre, nós aprendemos por repetição.
Desde criança, desde pequenos, nós aprendemos por repetição. Então, uma criança pequena vê um adulto fazer alguma coisa, ela repete aquilo. O pai ensina para o seu filho, a mãe ensina para o seu filho por repetição. A professora na escola também, ela fala, fala e você escuta, você lê e você repete isso várias vezes até que você entenda aquilo. Nós fazemos por repetição, somos repetição, né? E tem um ditado que diz que a perfeição, né, a perfeição ela tende à repetição. Quanto mais você repete, né, quanto mais você executa, você alcança a perfeição. E isso é uma verdade. Mas quando você fala de assuntos muito subjetivos, muito particulares, onde cada um tem o seu jeito de fazer e que nenhum está errado e nenhum está certo, nenhum está correto, então não existe o mais correto ou o mais errado, a gente tem que largar um pouco a repetição e passar para a lógica. Não somos robôs, né? Você quando vai numa fábrica, ou entra numa fábrica para trabalhar como um empregado, um funcionário mais antigo ou seu chefe mostra o que você tem que fazer e fala, você vai fazer dessa forma. Dentro de uma linha de produção, você vai fazer daquela forma, porque alguém estudou em algum momento e viu que aquele jeito era o mais correto, mas não quer dizer que você tem que fazer sempre daquele jeito. Se você achar um método mais eficaz, por que não? Né? Isso, o nome disso é evolução, tá? Então, quando a gente fala de aquário, a gente também não pode levar sempre a repetição, né? Achar que aquilo que foi dito lá atrás por alguém, seja lá quem for, é o mais correto e ponto. Você tem que tentar chegar na lógica, no raciocínio lógico, e ver se realmente é o mais correto, é o mais eficaz, ou se te atende realmente, né? O que eu vejo o pessoal comentando, muita gente lida com essa gaveta de cima. Imagina que essas gavetas estão dentro do copo. Muita gente entende que essa primeira gaveta de cima é a primeira gaveta do canister, tá? E não é. Essa gaveta de cima não é a primeira, é a última, tá? Então, a última não somente ao ser colocada no copo. Você insere primeiro a de baixo, depois a segunda, a terceira e por último a de cima. Ela é a última a entrar no copo e também a última a receber água. A água não passa por ela primeiro, tá? Veja, eu não sei, a foto vai estar bem pequenininha, não sei se vai dar para vocês verem bem, mas essas gavetas, ela tem um caninho, um pequeno cano, um desenho, um detalhezinho do cano. Se quiser entender melhor esse cano no compartimento, dá uma olhada no vídeo que eu falei, que eu desmonto o canister, tá no meu canal aí, tá? Eu falo inclusive do funcionamento, como funciona, tá? Então a água entra nesse caninho, nesse furo, e as gavetas e a tampa, elas são interligadas por esse cano. Então o caninho de baixo entra no furo no de cima, o caninho da segunda entra no furo da terceira, o caninho da terceira entra no furo da quarta, e o caninho da quarta gaveta entra no furo da tampa, que esse cano de cima entra no furo daqui do cabeçote. Então vira um cano realmente, vira um meio de canalização, tá? A água, quando entra, ela entra por esse cano e vem descendo nesses canos aqui até chegar no fundo. Então ela não tem contato com as mídias na descida, na entrada, tá? Ela vai até o fundo sem ter contato nenhum com nada, só com o cano. Quando chega no final do copo, na parte inferior do copo, tem uma distância de mais ou menos 1 centímetro a 2 centímetros, 1,5 centímetros, tá? Entre a gaveta e o fundo do copo. Então tem um espacinho bem pequenininho, onde a água acaba de sair do cano, enche essa área do copo de baixo, e como a água entra por pressão, ela é pressurizada, ela começa a ser empurrada para cima, tá? Então ela vem até o fundo por dentro
e começa a ser empurrada para cima. Só que para subir, como o cano já está cheio de água no movimento para baixo, ela só tem um método para subir, que é a área onde não tem água. E ela começa então a subir por aqui, ó, no meio da gaveta, né? Preenchendo cada gaveta. Ela enche toda a gaveta, subindo. Então, a primeira gaveta, a gaveta que tem o primeiro elemento filtrante é a de baixo, tá? Não é a de cima, é a de baixo. A primeira gaveta, de novo, repetindo, a primeira gaveta é a de baixo. Quando você for montar o teu canister, você precisa, na primeira gaveta, colocar o perlon ou o acrylon, tá? E aí, eu não sei, cada um tem um nome, né? Aqui na minha cidade a gente chama, na loja a gente chama de acrylon ou manta acrílica, mas no meio do aquarismo é o famoso perlon, tá? Então aqui embaixo, nessa primeira gaveta, você vai ter a primeira camada de perlon, é onde vai sujar. A sujeira fica no fundo do copo, né? Todo o resto de comida, fezes dos peixes, qualquer sujeira física vai ficar aqui no fundo do copo e vai tentar subir, só que vai ter um perlon ali, vai ter uma manta acrílica ali impedindo que ela suba, e então ela vai ficar reservada a sujeira aqui embaixo, beleza? E aí para cima você vai inventar, você vai pensar, por exemplo, a primeira gaveta tem a primeira camada de perlon, eu posso usar só perlon nela? Pode, mas vai sobrar um espaço. O que tu pode botar mais ali? Lembra que isso aqui é um espaço bem pequeno, é um espaço um espaço raro. Você precisa preencher esse espaço com outras coisas filtrantes, né? Então você pode, por exemplo, aqui colocar depois do perlon, em cima do perlon você pode botar, por exemplo, purigem, carvão ativado. Eu coloco mídia, as minhas mini cerâmicas, tá? São saquinhos de mini cerâmicas, umas bolinhas de cerâmica. Eu coloco aqui. Ah, Irã, mas o primeiro elemento filtrante é o perlon, que é a filtragem mecânica, e o segundo elemento filtrante tem que ser o elemento químico, a filtragem química. Por que tem que ser? Né? Por que tem que ser? Eu já pensei nisso, né? Porque ela limpa a água e evita que a sujeira que passe por ela chegue até a mídia, a cerâmica. Pode ser isso. Ela limpa a água, o que for que não for mecânico, que não for partícula grande que passar pelo perlon, ela retém e não deixa isso vazar para as cerâmicas. Ok? Concordo. Mas nem todas as partículas ela vai segurar. O carvão ativado ou o purigem, ele retém aquilo que passa por ele. O que passa no lado não vai pegar, só vai pegar na próxima passagem. Então alguma coisa acaba passando para a cerâmica. Então assim, a posição eu uso purigem, eu não uso carvão, mas na época eu usava carvão, também usava. O carvão e o purigem eu uso no último compartimento. Vou explicar por que eu uso no último. Mas você também pode usar no primeiro, aqui embaixo, logo na primeira gaveta, tá? Então vou fazer aqui uma montagem básica. Primeira gaveta, perlon e o purigem ou carvão. Na segunda gaveta, cerâmica com uma camada em cima, aqui embaixo, na primeira gaveta, o perlon entra embaixo, bem embaixo. Já na segunda, na terceira e na quarta gaveta, você pode botar o perlon em cima da gaveta. Então você, na primeira, o perlon e o carvão ou purigem. Na segunda, as mídias do perlon. Na terceira, as mídias do perlon. Na quarta, as mídias do perlon. Tá? Com isso você tem uma montagem legal do teu filtro. Por que eu uso o purigem em cima? O purigem ele retém o que dá coloração, as partículas que dá coloração na água, né? E também dá mau cheiro, né?
essas partículas que da coloração na água, a água fica meio amarelada, meio esverdeada, isso nada mais é do que a própria decomposição. Né? Quando o seu ambiente, você tem um elemento, uma matéria se decompondo dentro da água, essa matéria vai gerar amônia pela decomposição, mas também dá cor. Ela solta cor na água. Então, nada mais é essa cor, essa coloração da água, nada mais é do que o processo da própria decomposição da matéria orgânica existente dentro do teu filtro. Tá? Quando você tem um filtro embaixo e o purigem arranca essa matéria orgânica, ela tira, ele absorve essa matéria para ele acaba também, não sei se vocês já viram, mas tem isso inclusive no site do fabricante da purigem, da Siaken, da Siachen, sei lá o nome da empresa, Siaken, ela diz inclusive que o polímero purigem ele tira também a amônia do aquário. Ele também ajuda a controlar a amônia. E ajuda porque dentro do próprio polímero do purigem, ou no próprio carvão ativado, vai crescer também bactéria. Vai ter também colônia de bactéria dentro dele. A colônia de bactéria está em todo o aquário, não somente na cerâmica. Então, quando você usa o carvão embaixo e o purigem embaixo, logo nos primeiros compartimentos ou no primeiro compartimento, ele vai arrancar alguma coisa de amônia que não vai chegar na mídia, né? E a minha mídia a minha cerâmica precisa de amônia para poder gerar a bactéria. Porque a bactéria só cresce se alimentando, ela precisa de oxigênio por ser aeróbica e precisa de amônia. Se eu não tenho oxigênio e tenho amônia, eu não tenho bactéria. E se eu tenho amônia e não tenho oxigênio, eu também não tenho bactéria. Então, sim, eu preciso do oxigênio e da amônia para poder criar uma colônia de bactérias dentro do aquário. Eu li uma frase há pouco tempo que é interessantíssima, que diz o seguinte: se você quer criar peixe, aprenda primeiro a criar bactéria. Olha que bacana, cara, essa frase. Essa frase ela diz muito da importância da bactéria, dentro da bactéria nitrificante, né? A gente fala bactéria aqui, mas a bactéria nitrificante, a bactéria que transforma amônia em nitrito e depois em nitrato, para depois ser decomposta para nitrogênio, que é o ciclo do nitrogênio, o ciclo de azoto, também conhecido como ciclo de azoto. Então, se você quer criar peixes, aprenda primeiro a criar bactérias. Tá? Então, quando você bota o carvão embaixo ou o purigem embaixo, esse elemento vai evitar que alguma coisa de amônia chegue nas cerâmicas. E isso pode me dar um problema, porque a partir do momento que eu tirar aquele purigem para revitalizar, para dar o restart no purigem, que esse purigem ele vai ficando carregado, ele é uma areiazinha, é um polímero, uma areia bem amareladinha, quase branca, e quando ele vai trabalhando, vai absorvendo a coloração da água, ele vai ficando marrom. Tem uma hora que você vai tirar esse purigem e vai jogar na água sanitária. E toda a bactéria que está ali dentro vai morrer. Você vai revitalizar o purigem, você vai restartar o purigem, mas as bactérias que estavam ali dentro vão morrer. Tá? Ou seja, você vai zerar a bactéria ali dentro. Se ele é o primeiro elemento que absorve amônia e que absorve oxigênio, ou seja, ali dentro tem bactéria, você perde a tua primeira colônia de bactérias existente no aquário. Então, para que eu não perca a minha primeira colônia de bactéria do aquário, eu coloco uma camada de perlon e as mídias, as mini cerâmicas logo em cima do perlon. Na segunda gaveta, isso na primeira, né? Na segunda gaveta, eu boto a K1. Para quem não conhece K1, eu apresento a K1 no vídeo que eu falo, que eu desmonto o canister. Dá uma olhada no vídeo, tá maneiro. Então tem as K1 lá.
A K1 é uma mídia, é uma mídia de plástico, né? Cerâmica, plástico. Isso na segunda gaveta. Na terceira gaveta, mais cerâmica, de vidro sinterizado. E na última gaveta, a quarta gaveta que fica em cima, onde recebe a água já toda totalmente purificada, eu tenho um material tamponador para tamponar minha água para o pH certo dela, pH de 7.0, 7.2. E também eu tenho o Purigen, porque já chega ali já com a amônia já foi consumida embaixo pelas bactérias das mídias, e quando chega em cima ela purifica a água, tira a cor da água que passou e joga para o aquário já limpinha. Esse é o meu porquê, tá? Eu estou explicando por que eu faço dessa forma, por que o Purigen vem por último. Mas se não concordar, beleza, eu já usei o Purigen lá embaixo também, tá? Então eu sei, ele funciona embaixo, funciona em cima. Só que quando você tirar, se você botar embaixo, ele cria bactéria. Quando você pega o Purigen e restarta, você perde a bactéria. Você bota, eu uso Purigen, eu uso carvão. Ok, fera, mas uma vez por mês você vai trocar esse carvão. Se você não trocar o seu carvão uma vez por mês, o teu carvão não tem efeito depois de um mês. Isso eu falo um mês porque a gente tem uma média de um mês e 30 dias, mas dependendo da fauna, a quantidade de matéria orgânica que esse carvão vai absorver, pode levar até menos tempo. Tem gente que defende que o saco de carvão dura no máximo 22 dias, 23 dias. E dali para frente já não funciona mais. A água começa a ficar suja e começa a dar cheiro. Então, dependendo da tua fauna, se o teu aquário tiver muito peixe e forem muito cagões, como são os meus kings, o teu carvão pode não suportar. Então, todo mês você vai tirar aquele carvão, jogar fora e botar um novo. Quando você pega o carvão e joga fora, você está jogando bactéria fora. E é por isso que eu não uso o Purigen lá embaixo, na primeira gaveta. Eu uso o Purigen em cima. Porque se não chegar bactéria em cima, por mim tanto faz. Eu tenho que manter a bactéria onde eu não vou mexer nunca. E o Purigen eu preciso reiniciar ele uma vez a cada 6 meses. Ou o carvão eu tenho que trocar uma vez a cada mês. Então por isso que eu deixo o carvão e o Purigen na última gaveta, beleza? Eu vi um canal, não vou dizer o canal aqui por preservar a imagem do canal e por respeito também, aonde o aquarista diz que ele coloca na primeira gaveta, a gaveta de baixo, ele bota as mídias, né, as cerâmicas, ele bota diretamente a cerâmica sem perlon, na primeira gaveta, na de baixo. Então ele pega a gaveta, enche de cerâmica, bota lá embaixo no copo do canister. E na segunda gaveta ele bota perlon, na terceira ele bota perlon, na quarta ele bota perlon. Ele não bota na primeira, que é exatamente aonde fica o cocô. Quando ele desmonta esse canister para mostrar pra gente, eu acho que ele limpa o canister uma vez por mês. Assim, eu limpo meu canister no máximo 14 dias. Geralmente eu limpo toda semana. Eu limpo uma vez por semana. Mas quando eu vou viajar, eu tô com preguiça, eu limpo a cada 14 dias. Tá? Eu não deixo passar de 14 dias. Porque fica bem carregado. Tem uma fauna bem grandinha de king, né? São bastante peixes, eles são muito cagões realmente, fazem muita sujeira. E se eu deixar mais de 14 dias, começa a alterar a amônia. A amônia começa a subir consideravelmente. Tá? Mas não tem lá a biologia para consumir essa amônia? Tem. Só que são 14 dias de sujeira acumulada. Tá? Essa sujeira acumulada ela vai ser decomposta. Está dentro do seu sistema. E o seu canister, como o seu SAMP, como também o seu Ranglon, eles são parte do teu aquário. Então, se a sujeira está no filtro, ela está automaticamente dentro do seu aquário. Tudo que está dentro do filtro está dentro do seu aquário. Mas o filtro lá de fora, ok, mas tem uma mangueira ligando os dois, então está dentro do seu aquário. Então, se você deixar aquela sujeira ali muito tempo sendo decomposta, né, sendo tratada pelas bactérias, virando mais e mais sujeira, tem uma hora que a tua colônia não aguenta mais, o teu filtro fica pequeno para tamanha sujeira.
você tem uma quantidade finita de cerâmica, né? Você pode usar ali 2 ou 3 gavetas de cerâmica, e essas 2 ou 3 gavetas cerâmicas podem ou não ser utilizadas. Lembrando, as bactérias precisam do oxigênio. Então não adianta você encher o teu SAMP ou o teu canister de cerâmica achando que todas as cerâmicas vão ser populadas por bactérias, que não, pode não ser. Por quê? Porque pode haver amônia, mas pode não haver mais oxigênio dentro do canister, porque a primeira gaveta que a água passa, que ela faz a limpeza, se tiver alguma bactéria ali, já vai consumir a amônia e o oxigênio. Na segunda gaveta, também vai consumir a amônia que passou na primeira e também o oxigênio. Na terceira gaveta pode ser que chegue muito pouco oxigênio, mas tenha muita amônia. Por quê? O teu filtro está muito sujo. E como que você aumenta a oxigenação dentro do filtro? Não aumenta. Dentro do canister não aumenta. Dentro do SAMP sim. Dentro do SAMP você consegue botar uma bombinha lá, o próprio SAMP faz a movimentação, a água sobe e desce, que quebra na superfície, ela automaticamente se oxigena. O SAMP ele é um aquário debaixo do seu aquário. É um filtro que é na verdade um aquário. E ele é um sistema aberto. Ele tem o contato com o meio externo, com o oxigênio, com a atmosfera. O canister não. Ele é um filtro pressurizado, ele é fechado, não tem contato com o oxigênio. Então ele não oxigena a água lá dentro. Então pode ser que na segunda ou na terceira gaveta o oxigênio acabe, mas a amônia não. Na quarta gaveta, que vai estar lotada de mídia, tu vai ver que a mídia não vai mudar de cor nunca, não vai pegar biofilme, ela vai ficar sempre branquinha, ela não vai ficar amarelada, com biofilme externo, nada. Por quê? Porque passa amônia ali batida, mas não tem oxigênio, então não cresce bactéria nunca. Então é tentar entender com a lógica o que você está fazendo no teu sistema. Não é porque você vai entupir isso nesse negócio de mídia que todas elas vão ter bactérias. Não é assim que funciona. Então, pessoal, o que esse cara fez? A primeira gaveta, ele botou só mídia, sem o perlon. E qual a justificativa dele? As minhas bactérias consomem sujeira, consomem excretas, excremento. Ele entende que o cocô do peixe tem que tocar. O cocô do peixe tem que estar aqui, em contato com a cerâmica. Não é. A cerâmica ela é formada por microporos. Tá? Se você pegar isso aqui e botar no microscópio, você vai ver que ela tem muitos furinhos. E esses poros, eles são repletos pelas bactérias. A bactéria ela cresce em volta, mas também dentro do próprio material. É por isso que o nome é cerâmica microporosa. Né? Se você deixar o cocô, as fezes, o resto de comida bater na superfície, esses microporos eles começam a ser entupidos, eles começam a ser bloqueados. Tá? Então, em vez da bactéria entrar ali dentro para crescer, entrar na cerâmica para crescer, ela acaba não tendo passagem no poro. E a tua cerâmica passa a ter uma eficiência baixa. Porque aonde deveria estar aberto para a bactéria entrar, está fechado para o cocô. Então não é o cocô que faz a bactéria crescer. É a decomposição das fezes, da excreta, da comida, do resto da comida, tudo que está ali se decompondo. Isso vai ser decomposto por um grupo de bactérias, que não são as nitrificantes. Ela vai se decompor e vai virar amônia, e aí sim, a tua bactéria consome amônia. A sua bactéria nitrificante consome nitrito. Tá? A sua bactéria não consome cocô. Então quando o cara pensa que eu vou entupir isso aqui de cocô para virar o resto de comida para crescer bactéria, está errado. Então, pessoal, vamos começar a entender como funcionam as coisas. Vocês não podem. Ele falou assim: eu sempre fiz assim, meu pai me ensinou dessa forma, eu sempre fiz assim e continuo fazendo até hoje. Tudo bem, funciona? Sim, funciona para ele, está funcionando.
É a forma mais eficiente de usar cerâmica? Não é. Isso aqui tem uma vida útil, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem. 31 minutos. Vamos falar rapidinho então. Isso aqui tem uma vida útil. Quando, quando você começa a popular as cerâmicas com bactéria, em algum momento essa cerâmica vai estar entupida, ela se entope realmente. Mesmo você protegendo, botando perlon, botando purigem, carvão ativado, em algum momento essa cerâmica vai entupir. E você vai precisar reativar essa cerâmica. Como que você reativa a cerâmica? Igualzinho você reativa o purigem. Você vai pegar um saquinho lá, um compartimento desse, uma gaveta dessa do teu filtro, vai colocar num balde com água e cloro. E água sanitária, cloro. E, a bactéria que existe dentro desses poros, elas vão ser limpas, né? Você vai ver que a bactéria vai entrar, a cerâmica vai entrar escura, meio amarelada para marrom, e quando você tirar 2 dias depois, ela vai estar branca, dessa cor aqui, branquinha, branquinha, porque ela vai matar a colônia de bactérias que está ali, vai limpar, vai desobstruir os poros, ela vai limpar a cerâmica. E aí quando você acabar de limpar a cerâmica lavar com bastante água para tirar o cloro, colocar um anticloro antes de voltar com ele para o filtro, você vai limpar a cerâmica e vai devolver para o teu filtro. E aí você vai pegar, depois que ela começar a pegar novas bactérias, que estabilizar, você pega uma outra gavetinha e limpa a outra. Você vai ter que fazer essa regeneração também. Isso é necessário. Você recuperar as cerâmicas, tá? Em algum momento da vida você, eu tenho cerâmica no meu aquário há 3 anos, está 3 anos lá e está funcionando, pô, beleza, perfeito. Só que pode ter uma colônia de bactéria estacionária, ela parou de crescer, ela não cresce mais e que só morre e está entupindo a tua cerâmica. São bactérias mortas que não dão espaço para novas bactérias e que a cerâmica acaba sendo mal utilizada também, por estar muito tempo sem restartar a cerâmica, sem reiniciar a cerâmica, entendeu? Então quando você for montar seu filtro, pensa bem o que você está fazendo, por que você está fazendo isso? Será que as minhas bactérias nitrificantes precisam ter o acesso direto ao cocô do peixe? Não, é a amônia que ela come, é a amônia. Tá, pessoal? Então, assim, esse vídeo é só para mostrar para vocês que muita coisa no aquarismo é o disse-me-disse, eu vi fazer, faço igual. Me disseram para fazer dessa forma. O Irã falou que é assim, está certo. Não, não está certo. O que eu estou falando agora, inclusive, eu espero que você pense, você escute, pense e fale. Pô, por quê? Cara, sempre pergunta por quê. Sempre, para tudo na vida, pergunta por quê. Porque isso te leva ao entendimento e não à repetição, pura e simples repetição. Então sempre pergunta por quê, está correto, é a melhor forma? E se eu fizer dessa forma? E se eu fizer daquela outra? E começa a bolar coisas, começa a pensar logicamente, começa a perguntar, a ver como um faz, como o outro faz, como o terceiro faz. Cara, é a melhor coisa para você chegar a um patamar legal para o seu aquário, a maior eficiência, tá? Então isso aqui tem vida útil. Em algum momento você vai ter que reiniciar isso aqui, tá? Ou se não jogar fora e comprar outra, mas geralmente a gente reinicia com cloro. Então, para que a vida útil aumente, proteja da sujeira. Deixa só a amônia chegar, o nitrito e o nitrato, mas proteja da sujeira, beleza? Pessoal, qualquer dúvida aí, basta perguntar. Espero ter ajudado vocês com mais essa dúvida que eu vejo que o pessoal tem. E não se esqueça, assine o canal se gostou, likezinho, me ajuda aí, o canal é novo, a gente está começando, só tem 5, 6 inscritos, tem muito poucos inscritos ainda, é um canal bem novinho, está começando, a tua ajuda, quando você dá um like no vídeo, ou quando você se inscreve no canal, ele replica isso para outros usuários do YouTube, e você acaba ajudando o canal a crescer também. Espero poder ter um canal maior para a gente poder levar esse conhecimento para outras pessoas do aquarismo, beleza?
Valeu aí, um abraço, até.